Olá, estamos aqui para mais um Conversa sobre Gestão. O assunto hoje vai ser plano de ação. Por que isso? Eu comecei a falar de ciclo PDCA, falei sobre matriz SWOT, e a gente acaba falando muito sobre planejamento. E algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram assim: Camilo, tudo bem, você está falando de plano de ação, mas como é que de planejamento? Mas como é que eu estruturo um planejamento? Como é que eu estruturo um plano de ação? Me dá o caminho para que a gente possa fazer isso de uma maneira bastante simples. Falei, ok, ótimo, então é por isso que hoje o nosso assunto vai ser plano de ação. E a gente vai fazer o plano de ação usando uma ferramenta de qualidade muito consagrada chamada 5W2H. Por que 5W2H? Vem do inglês, de where, when, what e how, são as iniciais ali das palavras em inglês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso no português, tá ok? Coloquei também lá no @kaizen.consultores uma imagem de um plano de ação conforme 5W2H, para que vocês não tenham dúvida do que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, o que é esse plano de ação 5W2H? A gente vai fazer uma planilha com 7 colunas e vamos colocar nessas colunas o quê? Esse 5W2H. Então vamos entender o que é isso. Primeiro ponto qual é o primeiro W? O primeiro W é o what, o que eu vou fazer, qual é a ação que eu vou tomar. Então a gente coloca nessa primeira coluna, definindo claramente o que será feito. Exemplo, vamos treinar os profissionais da nossa empresa sobre técnicas de vendas, por exemplo, ok? Então essa é a ação que nós vamos tomar. Vamos adotar esse exemplo até o final. Beleza, então coloquei lá na minha coluna o que será feito. Treinamento dos profissionais da área de vendas. Maravilha, beleza. O segundo W é do quê? É de why, de por quê. Por que eu vou treinar os profissionais? Aí eu tenho que definir qual é o meu motivo. Para aumentar a capacitação deles, porque nós estamos perdendo vendas, porque os profissionais não têm um conhecimento específico sobre uma determinada ferramenta de vendas. Ou seja, a gente tem que explicar qual é o motivo ou o porquê que estamos tomando aquela ação. Ok? Então esse é o segundo W do nosso plano de ação. O terceiro é o who, ou seja, quem. Quem é o responsável pela ação? Então é muito importante que nós deixemos claro quem é o responsável. Por quê? Para que a gente possa saber de quem a gente vai cobrar os resultados, a implementação dessa ação. É aquela velha máxima, já ouviram aquele ditado? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Um acha que um deu comida para o cachorro, o outro acha que o outro deu comida para o cachorro. Ninguém deu comida para o cachorro e o coitado morre de fome. Daí a importância de uma definição clara de quem é o responsável pela implementação daquela ação. Ok? Vamos então agora para o quarto W, que é o where. Ou seja, onde vai acontecer essa ação? Então, pegar o caso lá do nosso treinamento. Aonde vai acontecer o treinamento? Ele vai ocorrer nas nossas instalações, dentro da nossa empresa? Ele vai acontecer externamente num fornecedor de treinamento? Nós vamos inscrever os nossos profissionais numa universidade? Então, tudo isso é importante a gente deixar claro, essa questão do aonde, porque isso pode levar ao quê? A ter um investimento maior. Eu posso ter que pagar passagem, eu posso ter que cuidar de hospedagem, eu posso ter que alocar um veículo para levar essa turma toda, ok? Então, é muito importante a definição de onde isso vai acontecer, tá bom? Vamos para o quinto W, O quinto W é do when, ou seja, quando. Ou seja, quando isso vai acontecer ou até quando isso pode acontecer. Então é muito importante que a gente defina claramente os prazos de execução. Por que isso? Infelizmente nós temos um mau hábito enorme de postergar as ações que nós tomamos na nossa vida. Então se eu não amarrar um prazo para finalizar, para ter uma fase terminal daquele processo, ou seja, para ter um fim, pode ser que as pessoas fiquem empurrando isso com a barriga. Daí a importância de você ter um prazo definido, muitas vezes se monta até um cronograma de execução da atividade. Para quê? Para que você monitore, para saber se vai acontecer dentro do prazo que você propôs e se não estiver acontecendo dentro do prazo previsto, que você tome medidas para corrigir desvios para não ter um atraso nesse processo. Legal? Beleza. Saímos do W agora e vamos para os Hs. Qual é o primeiro H? How, ou seja, como eu vou fazer? Tem um procedimento definindo como essa atividade tem que ser feita? Tem uma norma definindo isso? Tem um padrão estabelecido para isso? Então é muito importante nós definirmos como a pessoa vai executar aquela ação, para que não seja feito de qualquer forma. Tranquilo? E por último, mas não menos importante, o how much. O que é o how much? É o quanto custa. O quanto vai custar isso? Isso é muito importante ter uma definição também de quanto vai custar. Por quê? Porque pode ser que nós não tenhamos recursos para fazer isso. Então a gente tem que ter pelo menos uma estimativa de custos para saber se aquela ação é possível, se ela é factível pela nossa equipe, pela nossa empresa ou não.
Tranquilo? Então, quando nós criamos uma linha de ação com essas 7 colunas, nós conseguimos cobrir, em tese, todos os pontos críticos para que uma ação seja executada sob controle. Né? Se nós formos olhar dentro das empresas, a maioria dos planos de ação são feitos dessa forma. Variações pequenas para lá e para cá, mas seguem normalmente essa linha de raciocínio. E o mais importante, não é só fazer o plano de ação, é acompanhar, é monitorar para saber se ele está acontecendo conforme o que foi planejado. Ok? Espero que tenham gostado, né, do 5W e 2H. Espero que utilizem essa ferramenta na vida profissional de vocês ou mesmo na vida pessoal de vocês. E volto a lembrar, a figura do 5W e 2H está disponível lá no @kaizen.consultores para que fique mais fácil de vocês visualizarem aí esse modelo de plano de ação. Tá bom? Um grande abraço a todos e uma ótima semana e até o próximo Conversa sobre Gestão.